Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Pula para o 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aí nós vemos, queridos, aqui a promessa. Jesus falando sobre esta promessa. Jesus dizendo que os discípulos receberiam esta promessa, que essa promessa se cumpriria na vida deles, não muito depois daqueles dias. E sabe, a promessa se cumpriu 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. Jesus ficou 40 dias no meio do povo, ensinando e se manifestando e atestando e comprovando a ressurreição dele, tanto que ele disse com Tomé, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, vê aqui a minha mão, põe a mão aqui no meu lado. Então ele apareceu para que não houvesse nenhuma desculpa de alguém dizer que Jesus não havia ressuscitado ou que o corpo dele tinha sido roubado. Então ele apareceu por 40 dias. Quando ele foi aos céus, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. E aí o povo, Jesus subiu, e os discípulos foram lá para o cenáculo, e ficaram ali, perseveraram, unânimes, orando, clamando, buscando, e nós, Igreja Vida Nova, ficamos 21 dias orando, clamando, jejuando, buscando, para que a promessa do Senhor, do enchimento, da renovação, viesse sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas, e muitas coisas serão feitas na sua vida e na minha vida. Esses 3 dias, ontem, hoje e amanhã, serão divisor de água na sua vida. Basta você querer, buscar, pedir, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. Então nós vimos aqui, não é? A promessa do Senhor. Agora vamos ver o cumprimento. Passa uma folhinha aí em Atos 2. Uma folhinha que você passar, você verá Atos 2. Do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 10 dias clamando, orando. E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quantos ficaram? Alguns? Todos. Fala comigo assim, todos. Todos. Fala, eu. Todos, queridos. Todos. Então, nós profetizamos que todos aqui neste lugar, nós profetizamos que todos serão cheios do Espírito Santo. Todos serão, coloca sua mão assim e fala, eu serei cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqueles que tinham um pouquinho, encheu mais um pouquinho. Aqueles que estavam cheios, transbordou. Mas todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Todos foram cheios, não foi alguns. A menina, eu não esqueci o nome dela. Então, ela estava falando aqui no início, no momento aqui, ela disse assim, nesse momento frio, vínhamos, né? E vimos várias ruas fechadas, várias festas, e aqui vocês estão. Queridos, a todos aqueles que estavam no cenáculo, todos aqueles foram cheios do Espírito Santo. Então, você pode sair daqui transbordando do Espírito Santo. Você vai sair daqui
transbordando do Espírito Santo. Quem acredita e recebe, dá um glória a Deus. Todos, porque não foi um nem dois, todos aqueles que estavam reunidos ali foram cheios do Espírito Santo e de poder. Então, nós podemos dizer, para quê? Para que a gente precisa de ser cheio do Espírito Santo? Ou, qual é a função do Espírito Santo na vida do ser humano? Qual é a função do Espírito Santo na vida do servo de Deus? Nós vamos ver algumas funções, né, que o Espírito Santo tem na vida dos servos de Deus. Em João, não precisa abrir se quiser anotar, em João 16, 8 a 11, diz assim, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu não ia abrir, mas eu vou abrir aqui para que nós possamos falar um pouquinho. João 16, eu anotei, guardei aqui. João 16, do versículo 8. João 16. Quando ele vier, no 8, quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Aí completa. Do pecado, porque não creem em mim, Jesus estava dizendo. Da justiça, porque eu vou ao Pai e não me vereis mais. Jesus, ali na cruz do Calvário, ele nos justificou. Queridos, o castigo que você merecia, que eu merecia, foi todo imputado em Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos cheios do Espírito Santo. Nós, queridos, não merecíamos, mas ele decidiu se fazer injusto, porque ele foi crucificado como um injusto, por causa do meu e do seu pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou ao Pai. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado, queridos. Satanás já está julgado. Do juízo, e nós temos que entender também que um dia nós nos apresentaremos, todos nós, um dia nos apresentaremos diante do Senhor. Hoje, né, na primeira vinda de Jesus, Jesus veio como Salvador. Como Salvador, e ele voltará, mas nós nos apresentaremos diante dele, e ele será um juiz. Aí nós temos que realmente andar e compreender e receber essa justiça de Deus nas nossas vidas, porque nós já fomos justificados, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, uma da função do Espírito Santo é nos convencer. Querido, sem a ação do Espírito Santo, você, eu, nenhum de nós tínhamos aceitado Jesus. Porque Jesus que te convenceu. Sabe, Jurandir, aquele dia que o senhor veio aqui à frente, que o senhor aceitou Jesus aqui, foi o Espírito Santo que te convenceu, que usou a sua linda e maravilhosa esposa para dizer, vamos lá? E ele veio. Então, queridos, o Espírito Santo nos convence. Lembro até hoje, no dia que eu aceitei Jesus. Lembro até hoje. Não lembro da palavra, não lembro de muita coisa, mas eu lembro de algo maravilhoso que aconteceu dentro do meu coração. Lembro de algo tremendo. Lembro de quando o pastor falou, quem quer aceitar Jesus como Senhor, levante sua mão. E eu muito constrangida, que a gente fica com vergonha, né, quando vai na igreja a primeira vez, com vergonha. Levante a sua mão. Queridos, eu falo isso. A minha mão parecia um balão de gás, assim, ó. E aí, levantei, ó, vou ficar levantada. Eu aceito, eu quero. Amém, queridos? E a partir daquele momento, o Senhor transformou a minha vida. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor transformou a minha vida totalmente para a glória dEle. Então, o Espírito Santo, a ação dEle, um dos papéis dele é nos convencer. É nos convencer. Ele nos convenceu lá
no dia que nós aceitamos Jesus, Ele entrou na nossa vida. No momento que você aceitou Jesus, você recebeu esse Espírito de Deus dentro de você, e o Espírito Santo te levou ao arrependimento. Amém? Então, um dos papéis dele é esse, é convencer o homem e nos levar ao arrependimento. Jesus diz assim, olha, ninguém vem a mim se o Espírito Santo não trouxer. Então, o papel do Espírito Santo é convencer o homem. Sabe aquele irmão seu, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela pessoa, aquele amigo que você ora, não é? Continua orando. Pai, convence ele da necessidade que ele tem do Senhor. Convence ele do caminho mau que ele tem vivido, porque esse é o papel do Espírito Santo. Amém? Você pode continuar orando, porque vai chegar o momento que essa pessoa vai reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. A outra questão é em João 14, 26, fala que Jesus, ele é o Consolador. Jesus é o Consolador que o Pai enviaria. Quando o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e ele nos faria lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Então, o Espírito Santo, além de ser seu consolador, ele é seu guia, ele é seu mestre, ele te ensina todas as coisas e ele te lembra tudo que o Senhor te ensinou. Tudo que você aprendeu com a palavra de Deus. Sabe aquele momento que você está naquela luta, naquela guerra, não é? Naquela opressão, e veio um pensamento, veio um versículo bíblico na sua mente, não é? Veio uma direção. É o Espírito Santo de Deus que está te guiando, que está te lembrando, que está te ensinando o caminho que você deve andar. Então, mais um, né, do papel dele é esse, é nos ensinar, nos lembrar, nos consolar. Queridos, e ele habita dentro de nós. Põe a sua mão aqui, ó, no seu abdômen, né? Aqui é o seu espírito humano, está aí, ó, seu espírito humano. O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita, queridos. Jesus falou que não nos deixaria sozinhos, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. O Espírito da verdade está dentro de você. Quando você estiver numa dúvida, quando você estiver, como se diz, né, a gíria do mundo, num beco sem saída, quando você estiver com um problema que você não sabe resolver, clame ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo conhece, ele é Deus, e ele está juntinho de você, queridos. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O poder que ressuscitou Jesus dentre dos mortos está dentro de você. O poder que ressuscitou Jesus, queridos. O poder que estava com o Pai, com o Filho, na criação do mundo. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Queridos, esse Espírito Santo, é esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é que está dentro de você, é que habita em você, ele mora com você. Então, jamais se esqueça, vamos começar em nome de Jesus a dar atenção a esse Espírito. A dar atenção a essa pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus, assim como Jesus, o Espírito Santo é uma pessoa, ele fala com você, ele sente tristeza, tanto que a palavra diz, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais. Queridos, o Espírito Santo mora dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Então, comece a trazer isso à realidade. Quando você estiver prestes a pecar, e você ouvir aquela vozinha, lembra, não, eu tenho algo santo dentro de mim. O Espírito Santo. E isso é que entristece o Espírito Santo. Então diz, Senhor, me livra de entristecer o Senhor. Espírito Santo, me livra de te entristecer.
Então, Ele habita dentro de nós. Nós não estamos sozinhos, mas Ele quer nos encher. Ele não quer ficar lá só como o Espírito que te convenceu a aceitar Jesus. Ele não quer ficar lá só como o Espírito que te convenceu da vida eterna, que existe céu, que existe inferno. Tem gente aí fora, queridos, que fala que o inferno é aqui mesmo. Quem dera se o inferno fosse bom assim. Você está com sede, você vai lá e bebe água. Você está com frio, você veste uma blusa quentinha ou põe uma touca, né, Samuel? Ontem ele estava de touca. E o Geraldo também está careca hoje, sem touca. Ontem estava de touca. Então está frio, a gente põe uma touca. Está calor, a gente tira as roupas, veste uma camiseta, toma um banho gelado, bebe uma coquinha gelada. Quem dera se o inferno fosse assim. A Bíblia nos ensina que o inferno é um lugar onde o sofrimento é eterno. Onde o fogo não apaga, mas não é como o fogo do Espírito Santo. O verme que vai consumir. Queridos, o inferno é terrível. Não é assim com o povo, inferno é aqui mesmo. Não. Então, o Espírito Santo te convenceu. Se você está aqui hoje, se você aceitou Jesus, porque o Espírito Santo te convenceu de que existe vida eterna. Tem gente que diz que não existe vida eterna. Não existe, não, morreu, acabou. Não, mentira. Nós não somos animais, nós somos cachorro, nós não somos gatinho, não. Nós somos criaturas de Deus. Nós já somos filhos, né? Mas o ser humano é criatura de Deus. Então, queridos, há vida eterna. Depois da morte é que começa a vida. Que você vai começar a sua vida eterna. E que essa vida eterna seja ao lado do Senhor. Por isso nós estamos aqui. O Espírito Santo, Ele nos convenceu disso. Amém? Ele que nos convenceu disso, de que existe vida eterna, de que existe céu e inferno. Ele nos capacita, queridos, a viver nesta vida, uma vida feliz, neste mundo tenebroso. Ele nos capacita a viver, Ele nos capacita a sermos pessoas cheias de amor. Gálatas 5, 22. Ele é o Espírito Santo que te capacita neste mundo terrível. Quando alguém faz mal para você, você amar. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem te capacita para fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Lá para o mundo é loucura. Como assim? Eu vou orar por aquele que me persegue? Sim, eu vou orar. Senhor, manda ele para o fogo do inferno. Não. Na verdade, nós vamos orar assim: Jesus, tenha misericórdia. A minha luta não é contra o fulano nem contra o beltrano. A minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra hostes espirituais da maldade. É o Espírito Santo que habita dentro de você, é que te dá amor. Amar ao próximo como a ti mesmo, a cumprir este mandamento que Jesus falou. É o Espírito Santo, queridos, que está dentro de você. É esse Espírito Santo que te capacita a amar, a ser uma pessoa que ama, vindo, né, sabendo que amor não é apenas sentimento. Eu amo a Juninha. Não. Amor são atitudes de amor. Ainda que a pessoa não mereça. Quando você achar que fulano ou ciclano não merece o seu amor, lembra que você não merecia o amor de Deus. Porque o Espírito Santo é que nos capacita a sermos pessoas cheias de amor, cheias de alegria. Sabe aquela pessoa alegre, feliz? Aquela alegria que não tem... Tem gente que fala, mas por que esse fulano é tão feliz? A vida dele nem é tão boa assim. Mas é a alegria do Espírito Santo dentro de você. Então, o Espírito que mora dentro de nós nos capacita a ter alegria, nos capacita a ter paz. Sabe aquela paz que excede o entendimento? Está tudo complicado, mas você tem paz. Por quê? Você sabe que Deus está no controle. Está tudo de cabeça para baixo. A vida está complicada, os filhos estão desviados, o marido está complicado, ou a esposa está complicada. Mas você sabe que Deus está no controle. Você sabe que a oração daquele que foi justificado pelo sangue vale muito nos seus efeitos. Então isso traz paz, paz que excede todo entendimento. É o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos faz
sermos pessoas longânimas, de longo ânimo, que não desanima, que se levanta, caiu, mas levanta, que vê as coisas difíceis, mas crê, confia, espera no Senhor. É o Espírito Santo que dá dentro de nós, que nos faz ser pessoas bondosas, pessoas benignas, pessoas bondosas. Bom é só Deus. Por isso que você tem como ser uma pessoa bondosa. Você já viu a pessoa falando assim, não, fulano de tal é uma pessoa tão boa, não é? É uma pessoa tão boa, uma pessoa boa de tratar com ela, de conversar com ele. É uma pessoa tão bondosa, é uma pessoa que faz o bem, não é? Outra questão que o Espírito Santo te capacita, esse Espírito que mora dentro de você, é ser fiel. Queridos, neste mundo tão complicado, esta virtude, esse fruto do Espírito, fidelidade, é só o Espírito Santo que nos faz sermos fiéis. Tem gente que eu conheço que teria tudo para ser infiel, mas não são, porque tem o Espírito Santo dentro de você. Tem gente que tem tudo para fazer assim, eu vou pagar com a mesma moeda. Você já viu essa palavra, esse ditado? Vou pagar com a mesma moeda. Fulano não merece que eu seja fiel, principalmente se tratando de casamento, algumas questões. Fulano não merece que eu seja fiel. Mas por que a pessoa é fiel? Porque tem o Espírito Santo convencendo a todo tempo. Você não é como todo mundo. Já viu aquela mãe que fala assim, você não é todo mundo? Quando o menino fala, mãe, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Às vezes a gente fala isso com Deus, né? Mas todo mundo faz. Todo mundo está separando. Todo mundo está assim. Todo mundo está tendo sexo fora do casamento. Todo mundo está fazendo umas falcatroas. Todo mundo. Isso é normal, isso é coisa normal. Mas nós não somos todo mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que nos capacita a sermos fiéis, que nos capacita a ser mansos. A mansidão está dentro de nós. Basta nós abrirmos lá no fundinho, que você vai achar. Tira tudo, todo entulho que está te atrapalhando de fluir os frutos do Espírito. Não é? Tudo aquilo que você aprendeu de errado. Né? Tínhamos um pastor que dizia assim, que a pessoa fala, mas eu aprendi assim. Então, desaprende. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com não sei quem, aprendi com meu líder. Desaprende, porque está tudo errado. Aprenda com Deus, com o Espírito Santo, a ser manso, a ter domínio próprio. Queridos, nós estamos falando dos frutos do Espírito Santo que está dentro de você. Só com o Espírito Santo nós podemos tudo isso que eu falei. E tudo isso que eu disse aqui são frutos, são virtudes do Espírito Santo que habita dentro de nós. Efésios 5:18 diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Não busca a alegria do vinho, não busca alegria no mundo, mas enche-se do Espírito Santo, porque é através dele que você vai ter paz, alegria, você vai ter tudo o que você precisa. Aí você me pergunta, mas como? Como? Como eu vou me encher do Espírito Santo? Como que é isso? Encher do Espírito Santo. Queridos, para nós enchermos do Espírito Santo, nós precisamos dar ouvido a Ele. Primeiro, nós temos que entender que Ele já nos convenceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, o que é que nós temos que fazer? Ficar firminho, garradinho ali na presença do Senhor, abraçadinho com Jesus. Nós temos que orar. Tem gente que não ora. Tem crente de 20, 30 anos que não ora. Só ora aqui na igreja quando o pastor fala assim, põe a sua mão na cabeça. Fala comigo. Jesus. E ele repete. Mas nós precisamos, se queremos ser cheios do Espírito Santo, queridos, principalmente os jovens, desculpa, queridos, que a minha garganta está falhando. Por quê? Está inflamada. E eu estou tomando remédio, mas de vez em quando dá uma falhada. Mas glória a Deus. Dá aquela secada.
Principalmente aí os jovens, aproveita a sua juventude. Aproveita para conhecer Jesus, a melhor coisa que tem. Eu aceitei Jesus com 13, 14 anos de idade. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu me arrependo de não ter me doado mais ao Senhor. Aí eu me arrependo de não ter lido mais, de não ter buscado mais, porque com certeza eu teria muito mais do Senhor na minha vida hoje. Então, jovem, adolescente, criança, busque ao Senhor. Comece a ler Bíblia, comece a orar. Que seja 2 minutinhos, 3 minutinhos, levanta de manhã e fala: Jesus, obrigado por essa noite. Senhor, eu entrego meu dia nas tuas mãos. Espírito Santo. Agora, a hora que você for orar, queridos, lembra que você tem o Espírito Santo morando em você. Espírito Santo, me guia a toda a verdade. Espírito Santo, me convence dos caminhos maus. Conversa com Ele. Então, como que você vai ser cheio? É orando, é lendo, é jejuando. Tem gente que nunca jejuou na vida. Meu Deus. Nós precisamos. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar em oração, em jejum, em leitura da palavra. Você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. Você tem que, tem célula, vai para a célula. Tem rede de jovens, vai para a rede de jovens. Tem rede de mulheres, tem culto, tem intercessão. Tem isso, vai, queridos, busque. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Busca o Senhor, seja cheio. Para ser cheio do Espírito Santo, você precisa dessas questões. Orar, ler a Bíblia, jejuar, congregar, se entregar, se consagrar ao Senhor através de jejum, de oração. Viver a vida comum da igreja. É isso que nós precisamos fazer. Tem vigília, participa. Não é? Principalmente os jovens aí que gostam de ficar a noite inteira vendo filme, vendo coisas na televisão, nada contra. Mas a hora que você ouvir, tem vigília, vá. Tem intercessão, vá, para que você possa se encher do Espírito Santo. Outra questão que o Espírito Santo faz na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Como que você vai ser cheio? Como que você vai buscar uma coisa ou uma pessoa, amar quem você não conhece? Então, você precisa conhecer o Espírito Santo. Né? Outra virtude, outro papel do Espírito Santo está lá em Romanos 8,16, que diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus, dá um glória a Deus. Sabe por que você sabe que você é filho de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus testifica com o seu espírito que você é filho dele. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos. Mas ele também testifica com o nosso espírito quando nós estamos saindo, quando nós estamos desviando do caminho, quando nós estamos fazendo algo que não está de acordo com a vontade dele, com a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo é aquele que testifica e ele fala conosco. Não dele mesmo. Jesus disse, olha, ele não vai falar para vocês dele mesmo, mas ele vai falar do Pai, porque ele veio de lá. Ele vai falar do Pai. Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, queridos, ele é o selo. Ele é o selo. Ele é o selo sobre a sua vida. O Espírito Santo, isso está escrito em Efésios 1, 13, 14, fala que o Espírito Santo, ele é o selo sobre a nossa vida. Ele é a marca do Espírito Santo, é a marca de Deus. Os reis tinham, né, um anel que era a marca, era o selo. O rei selava a carta com o anel dele, selava. Dizia assim, isso aqui está sendo garantido pelo rei fulano de tal. E o Senhor, ele nos sela, sabe com o quê? Com o Espírito Santo. E aí ele diz, esse é meu filho, essa é minha filha. Não são, o pessoal acha que a humanidade toda são filhos de Deus. Não. Todos são criaturas. Porque a palavra do Senhor nos diz isso. Tem gente que fala assim, mas esses crentes é soberbo demais.
Só porque mudou de religião, agora eles dizem que são filhos de Deus. A palavra do Senhor diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Queridos, nós somos filhos, porque nós cremos no nome do Senhor, nós recebemos o Senhor, nós fomos lavados e remidos com o sangue de Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo sobre a nossa vida, pertencemos ao Senhor. O selo diz assim: pertencem ao Rei tal, pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Você pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e um dia você vai estar para sempre, sempre e sempre na presença dEle. Então, queridos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa que já veio sobre as nossas vidas. Aí eu te digo, né, você me diz, como receber o Espírito Santo? Como é que eu faço para receber este Espírito? Como que eu faço? Queridos, primeira coisa, a pessoa precisa de aceitar, de entender e de obedecer quando ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Tem gente que vai na igreja anos, mas não aceita Jesus, não vai lá na frente. Se falar em batismo com eles saem correndo. Por quê? Não, mas batismo é coisa séria. É mesmo, é coisa séria. Não, batismo é coisa séria. Eu não estou preparado para batizar. Se você não está preparado para batizar, você não está preparado para ir para o céu. E aí? Então, queridos, nós precisamos de, primeira coisa, tomar posse deste selo, tomar posse do que o Senhor fez nas nossas vidas e entregar a nossa vida. E ouvir o Espírito Santo. E entender que o Espírito Santo, Ele que nos direciona. Ele que nos direciona. O Espírito Santo convence o homem. Ele convence, ele fala: olha, você está em pecado. Isso assim. Existe céu, existe inferno. Um dia você vai ter que prestar conta diante do Senhor de todos os seus atos e palavras nesta terra. Mas a pessoa ouve o Espírito Santo, aí vem um dia, não aceita, vem outro dia, não se decide. O Espírito nos convence, mas a decisão é minha, é sua, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Então, queridos, o Espírito está convencendo. O Senhor está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. O Espírito Santo está convencendo a pessoa, falando. E a pessoa precisa de decidir. É o que aconteceu com você e comigo. Nós decidimos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e decidimos ser cheios do Espírito Santo. Em João, nós já falamos sobre isso, que o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo, Ele é que nos convence e nos decide, e nos direciona, e nos mostra, e nos leva ao arrependimento. Porém, nós decidimos caminhar ou não com esse Espírito Santo. Em Atos 19, fala para nós sobre um episódio que Paulo estava em Éfesos, com os Efésios, e no momento tinham 12 discípulos lá que tinham aceitado Jesus. Porém, ele chegou e perguntou para eles assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram o quê? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então, queridos, naquele momento, Paulo impôs as mãos sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Queridos, eles nem sabiam que a promessa tinha se cumprido. Eles tinham aceitado, eles já tinham sido convencidos pelo Espírito Santo, porém eles não tinham sido cheios, eles não tinham sido cheios do Espírito, porque na verdade eles nem sabiam que o Espírito Santo, que a promessa de Joel, porque com certeza eles conheciam a promessa, com certeza eles sabiam a promessa que estava escrita em Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria o Espírito Santo, o Espírito sobre toda a carne, e que os filhos profetizarão, que os servos e as servas, eles sabiam.
porém eles não sabiam que a promessa já tinha se cumprido. E naquele momento eles receberam. Como muitos de nós, alguns até já foram convencidos, receberam Jesus como Senhor, como Salvador, mas ainda não conhecem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito dentro dele, porque o Espírito que o convenceu a aceitar, a se entregar ao Senhor. Mas, queridos, nós precisamos de dar vazão a esse Espírito. Nós precisamos deixar o Espírito Santo se mover em nós, através de nós, nos encher e nos direcionar em todo o tempo. Então, como que nós vamos fazer, né? A palavra do Senhor em Romanos 10, 17 fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. No momento que aqueles 12 discípulos ouviram que a promessa já havia cumprido, e Paulo pregou para eles, falou para eles que a promessa, que o Espírito Santo da verdade já tinha vindo, que o Espírito Santo já tinha entrado na vida deles e impôs as mãos sobre eles. Eles ouviram, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então eles receberam. Então, queridos, tenha fé. Busque ao Senhor, busque o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. Aí, outra coisa, como receber o Espírito Santo? Pedindo a Jesus para te dar. Peça, Senhor, me encha do Espírito Santo. Lucas 11, 13, diz o seguinte, que pedi, 9 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, todo que pede recebe, todo que busca encontra. E aí ele vai discorrendo. Depois ele diz assim, vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Queridos, o que ele quer dizer com isso? Você precisa pedir o enchimento do Espírito Santo. Você precisa pedir, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Enche-me de ti, Espírito Santo. Faze-me transbordar. Espírito Santo, eu quero ter o Senhor como meu companheiro, como meu conselheiro, como meu instrutor, como meu mestre, como aquele que me guia, que me convence. Basta pedir, queridos. O Senhor tem prazer em te encher com o Espírito Santo. Amém? O Senhor tem prazer. Em Coríntios 12, 3 diz assim, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, e a todos foi dado a beber de um só Espírito. Queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós fomos batizados, nós fomos enxertados no corpo de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a fazer parte do corpo. Você é um dedinho, uma mão, uma perninha, alguma coisa você é no reino de Deus, porque você passou a fazer parte do corpo de Cristo no dia que você aceitou Jesus. Não é? Nós somos batizados no corpo de Cristo. Porém, queridos, nós não podemos, como se diz, estagnar. Né? Nós temos que estar gratos ao Senhor pelo Espírito Santo, mas nunca satisfeito, sempre buscando mais, porque a palavra do Senhor diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos estar sempre nos limpando, nos lavando, nos purificando e clamando ao Espírito Santo para que Ele encha a nossa vida. A palavra do Senhor, não é? Em Efésios, eu vou abrir aqui em Efésios, se você quiser abrir bem, se não tem problema, para que nós possamos ler aqui. Efésios, primeiro nós vamos ver, Efésios 1, 12 e 13, diz assim, Efésios 1. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós, queridos, no momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo da promessa. Você é salvo,
Você tem o Espírito. Você tem o Espírito Santo, que é o selo, que diz, olha, pertence a mim. Geraldo pertence a mim. Vanilde pertence a mim. Você tem o selo do Espírito Santo. Só que nós precisamos nos encher. Nós precisamos buscar com zelo os melhores dons. Lembra? Os frutos do Espírito têm que estar sempre fluindo na nossa vida. Temos que buscar os dons ministeriais, que a palavra do Senhor nos diz, que o Senhor deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Nós precisamos de buscar, não é? Você está aí sentadinho aí, ó, Deus, eu quero sim, Pai. Ó Deus, me encha. Nós temos orado, Senhor, levanta esta geração. Senhor, levanta pastores, levanta evangelista, levanta mestre, levanta apóstolo, levanta profetas no nosso meio. Senhor, tem misericórdia desta geração. Esta geração que tem vindo após nós, os nossos jovens, adolescentes, crianças, tem sido bombardeado. Satanás tem feito de tudo para tirar os nossos jovens do foco, para que a igreja de amanhã não seja aquela igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Então, queridos, nós temos que buscar este enchimento. Efésios 4, aí logo aí na frente, 30, diz assim, olha, quer ver? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados no dia da redenção. Não entristeçais. E o que entristece o Espírito Santo? Ele é santo, 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 santo. E ele não suporta o pecado, ele se entristece. Lembra Jesus? Jesus no Getsêmani, queridos, ele estava ajoelhado, orando, ele suou sangue, e ele falava, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Jesus não estava com medo da morte, Jesus estava com medo, sabe de quê? Jesus estava apavorado, porque ele sabia que no momento ali da crucificação, Deus não poderia estar contemplando aquele pecado, porque era o pecado do mundo inteiro sobre ele. Lembra que lá na cruz ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Deus é santo. Em Isaías 59 diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos agravados a ponto de não nos ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e encobre o rosto dele de nós. Não é, querido, sabe o que acontece? O pecado do mundo inteiro, o seu, o meu, o nosso pecado estava sobre Jesus. E naquele momento que houve trevas, Jesus estava só, porque Deus não poderia estar ali contemplando o pecado. Então nós temos que entender isso. O que faz separação entre nós e o nosso Deus, e o que impede-nos de ser cheios do Espírito Santo, muitas vezes são os nossos erros. Nós já estamos acabando, tá? Muitas vezes são os nossos próprios erros. Enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho no qual contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Atos 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Queridos, sabe qual o propósito de você ser cheio do Espírito Santo? De receber poder? É para que você vença o mal. E para que você seja testemunha do Senhor por onde você for. É para que você leve o Evangelho para onde você for. É para que você leve a presença do Senhor aonde você estiver. Por isso o Senhor disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tem gente que não tem nem coragem de falar que é crente. Não tem nem coragem. Eles são agentes secretos, 007 do reino de Deus. Ninguém sabe. De repente, você é crente? Sim, eu também. Ninguém sabia, porque não tem coragem de falar. Está faltando o quê? O Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, porque o que vai nos dar poder para testemunhar e para declarar que nós somos do Senhor, é o Espírito, é ser cheios do Espírito Santo. Como eu testifico isso para você? Lembra, aqui mesmo em Atos,
Pedro, queridos, você vai lembrar, nós não vamos abrir, não vamos ler, mas você vai lembrar. Pedro negou Jesus. Pedro amava Jesus profundamente, disse para Jesus que daria a própria vida para ele. Jesus diz: Pedro, antes que o gato o gato não canta, né? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Não é verdade? E aconteceu. Pedro não deixou de seguir a Jesus. Queridos, Pedro não deixou. Os soldados levaram Jesus. Pedro foi atrás, mas de longe. Servindo Jesus, mas de longe. Jesus indo, os soldados batendo, não sei o quê, levando, e Pedro de longe. A ponto de a serva falar: mas peraí, você estava com ele, você fala igual ele. Não, não conheço. E por 3 vezes ele negou Jesus, porque ele tinha medo. Ele estava com medo. Não é? Porém, se você olhar em Atos 2, depois do revestimento, depois da promessa cumprida, você vai ver um Pedro totalmente diferente. Você vai ver um Pedro ousado, um Pedro corajoso, um Pedro cheio mesmo do Espírito Santo, cheio de ousadia. Você verá esse Pedro. Atos 2, 23, nós vamos voltar lá para você ver. Atos 2, 23. Como diz o Biriba, estamos terminando. Ó, o próximo agora já é a conclusão e vamos terminar e orar. Atos 2, 23 diz assim, olha. Atos 2, no 23. Olha o que ele disse. Ele não teve medo de confrontar as pessoas. Ele disse, sendo este, falando de Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes e o crucificastes por mãos de iníquos. Pedro teve uma pregação, um sermão assim, cheio da unção, cheio de coragem. Ele não estava com medo. Ali, se a serva, se a empregada falasse, você estava com ele? Sim, eu estava com ele. Ele era o meu mestre. E vocês o mataram. E a pregação dele vai. A ponto das pessoas dizerem, e agora? O que faremos? Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. E cada um de vós seja batizado e seja cheio do Espírito. Você vê um Pedro totalmente diferente. Depois você lê lá em Atos, não é? O discurso de Pedro começa lá em 14, no Atos 2:14, você vai ver o discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo. É assim que nós precisamos. Nós não temos que temer o mundo. Queridos, nós não temos que temer. Olha, eu vou contar um testemunho para vocês. Teve um dia que eu fui um oftalmologista e nós temos, né, irmãs, um grupo que ora todos os dias, 8 horas da manhã. E aí o oftalmologista, ele acha que ele é, sei lá, acho que ele acha que ele é nutricionista, um monte de coisa. Ele entra em vários assuntos. Aí ele perguntou, que horas que você levanta? Aí eu falei para ele assim, 7:45. 7:45? Por quê? Poderia ter a oportunidade que eu tinha de pregar para aquele homem. Não, porque eu tenho um grupo de mulheres, nós oramos, nós buscamos o Senhor, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que eu falei? Porque eu tenho um compromisso. Queridos, nós temos que ser cheios do Espírito, não perder as oportunidades. O Senhor tem nos dado oportunidades. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós temos que falar, fazer como Pedro, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Então, a conclusão aqui, né? Lucas 11 diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. E vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o seu Pai Celeste não vos dará essa maravilhosa dádiva, esse poder tremendo que é o Espírito Santo. O Senhor quer te dar, o Senhor quer te encher, e você precisa apenas pedir, buscar, clamar. Amém? Atos 19 fala que Paulo impôs as mãos e diz, receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Queridos, eu estava aqui, né, esse versículo nem está anotado aqui. Estava sentada ali, o Senhor me deu um versículo, eu vou ler para você, em Atos mesmo. Custei ler, porque a luz estava desligada. Atos 10, 38 diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, Ele quer ungir você. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Sabe, Jesus andava por todo lado, curando e libertando os oprimidos do diabo, curando das enfermidades, salvando, libertando, não é, as pessoas das cadeias de Satanás. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Ele quer ungir você, Ele quer ungir a mim, Ele quer nos encher, queridos. Então agora os meninos do louvor vão voltar aqui, não é? E com certeza nós vamos agora clamar. Não perca tempo, queridos, em nome de Jesus. Os meninos da mesa, os meninos do louvor, todos nós precisamos ser cheios. O pessoal da intercessão que está em pé aí, o pessoal aí da cantina, todo mundo, todos foram cheios do Espírito Santo. Então, queridos, não deixe Satanás roubar este momento de você. Levante-se, fique de pé, coloque a sua mão sobre a sua cabeça.